Boa noite, tudo bem, gente? Que por causa da minha sogra e com as dificuldades dela de saúde, eu sempre tenho que ir fora, trazer ela para alguns exames e acabava passando aqui, então vi, vocês estavam pintando a igreja, reformando recentemente, que bonito, ficou aqui, o espaço, que bom. Gabriel Arasca estão ali, recém-casados, bom de Deus, que joia, estão de férias, né? Foram na igreja hoje de manhã, eu sabia que eles escapar, que bom ver vocês aqui. Casal que fazendo recentemente esse mês aí, voltem, tá? Que bom. E outra coisa que me alegra também de estar aqui presente com os irmãos é que o pastor Ayrton é amigo, nós somos amigos do tempo da primeira, quando ele era da primeira igreja batista do André, eu também cresci na primeira igreja batista, no primeiro momento com o pastor Ayrton e o pastor Edson, muitos anos atrás, com o pastor Bartimeu, e só que eu era dos adolescentes, o pastor Ayrton era da juventude, né? E eu era mais garotinho ainda, né? Mas a gente teve uma caminhada juntos como igreja e Marcelo também, irmão do Márcio. O Márcio tem caminhado lá pra gente, foi parte da família. Sou o Roberval, lá de São Bernardo. Que bom, irmãos. Que bom esse mês especial para a igreja, esses temas que os irmãos têm abordado. E feliz da gente poder estar finalizando esse mês agora, falando sobre a Bíblia. Eu vi ali, valorização da orientação bíblica foi o tema da noite de hoje, para falarmos das marcas de Cristo. Eu queria convidar os irmãos para abrirem a Bíblia em Lucas, capítulo 6, que é um texto que, inclusive, eu estive compartilhando com a igreja hoje pela manhã, mas aqui vou dar uma adaptada para um outro sentido. Esse mês nós estivemos falando na comunidade sobre uma igreja segundo o coração de Deus. E eu creio que uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que tem a sua palavra sendo pregada de fato, sendo vivida, sendo aplicada em todas as áreas da nossa vida. E dentro do contexto desse momento que nós estamos aqui como igreja e nesse mês de reflexão com os irmãos, eu creio que esse texto ele também faz parte do que é termos a marca de Cristo na nossa vida, na nossa caminhada. E queria ler com os irmãos, versos 43 ao 49. Gostado da igreja, fica tranquilo que é uma mensagem um pouco diferente da de hoje de manhã. Tá pronto? Texto diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei. A que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica? É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém. Vamos orar mais um momento? Deus querido, nesta hora, obrigado, Pai, pela tua palavra que o Senhor deixou tão claro para nós, Deus, aprendermos e aplicarmos na nossa vida. É isso que queremos neste momento. Da marca do Espírito Santo, fale com cada um de nós aqui, pela tua palavra, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos faça cada dia mais parecidos com Cristo, que possamos ter essas verdadeiras marcas de Cristo em nossa vida, nos nossos atos, em tudo que fizermos e vivemos, para a tua glória sempre, em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém. Irmão, para quem está familiarizado com algumas passagens do Novo Testamento e dos Evangelhos, esse texto aqui em Lucas capítulo 6, eu acredito que muitos irmãos que já têm uma caminhada com a igreja já estudou, já ouviu pregações nesse texto, ou já ouviu no outro texto semelhante que está em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que
que todo mundo conhece como o Sermão da Montanha. E aqui é uma outra passagem, que alguns teólogos dizem que é uma outra pregação. Apesar da semelhança com o capítulo 5 de Mateus 6 e 7, esse texto aqui é um outro momento que Jesus está pregando também, com o mesmo conteúdo, mas para um outro grupo que estava ali reunido. Mas sem entrar nesse detalhe, se é assim ou se não é assim, o importante é que Lucas, nesse capítulo 6, ele vai falar um pouco antes sobre, vai abordar toda essa primeira mensagem pública que Jesus fala, a primeira grande pregação que Jesus faz registrado ali nos Evangelhos. E no verso 17 do texto do capítulo 6, vai ter ali o texto das bem-aventuranças, Jesus falando sobre as bem-aventuradas, e vai completar as frases com vários pontos que cada um aqui de nós devemos estudar, meditar e refletir. Depois ele vai falar sobre a questão do relacionamento com o próximo, vai falar sobre pagar o mal com o bem, vai falar sobre não julgarmos, vai falar sobre sermos bons, sobre não sermos vingativos, vai abordar vários aspectos da nossa vida, do dia a dia, dos nossos relacionamentos. E nessa parte final, parece que é um resumão do que Jesus estava querendo falar, propriamente ali para aquele grupo e para nós ainda hoje, esse texto fala. E eu venho aqui falar nesse texto, o que ele tem a ver sobre a questão bíblica, sobre a questão de uma igreja bíblica, uma igreja que caminha com a palavra de Deus, sendo realmente a sua orientação para o dia a dia, para a sua vida. Eu creio que nós vivemos dias como igreja do Senhor no nosso país, e não só no Brasil, mas a gente vê em tantas outras nações e por todo o mundo, uma crise de credibilidade. E se você vê o que é essa crise, é porque há um grupo que fala em nome de Deus, mas parece que a vida não afirma esse dizer. Parece que se fala muito em Jesus, se fala muito sobre milagres e bênçãos, e o Evangelho, salvação, isso, aquilo, outro, mas parece que quando vira o domingo para a segunda-feira, o discurso muda, ou pelo menos a prática de vida muda. A gente vê tantas coisas sendo feitas com o nome de Deus no dia a dia, mas aí você fala assim, peraí, tem alguma coisa esquisita, tem alguma coisa torta aí no que está sendo falado e no que está sendo vivido no nome de Jesus. E irmãos, antes de falar, e a ideia hoje não é falar sobre conhecimento bíblico, mas os irmãos mesmos estão refletindo aí alguns domingos sobre as marcas de Cristo. Creio que tiveram mensagens do Senhor aqui sendo compartilhada, homens de Deus que vieram aí com o coração para compartilhar com os irmãos. Vi que o pastor Ariel esteve aqui no primeiro final de semana, um homem de Deus que eu conheço, e creio que a igreja não parou para refletir na palavra de Deus apenas nesse mês de julho, mas isso tem sido a marca da igreja aqui, domingo após domingo, fora o que acontece na semana, na vida da igreja, não só no prédio, eu digo na vida da igreja dos membros, de cada um de vocês. E a essência do que é a crise que eu estou falando, que há aí de uma igreja, ou daquilo que é feito em nome de Deus, ou no nome desse Jesus, a gente vê que é uma crise do conteúdo das pessoas, do conteúdo desta igreja. E que, de novo, não é de conhecimento bíblico, porque você pode ter muito conhecimento bíblico, mas que não é encarnado de fato, que não traz transformação. Você pode conhecer a Bíblia, todos os seus percalços, discutir. Estava falando isso hoje pela manhã. Você pode saber sobre os livros históricos da Bíblia, sobre os profetas maiores, menores, sobre o Pentateuco, particularidades sobre a história de Israel, os costumes judaicos. Hoje tem até essa loucura que está acontecendo aí, de um monte de igreja com nome de evangélica, mas se judaizando, né, nos seus costumes e hábitos. Logo você vai ver a igreja sacrificando ovelha no altar porque é bíblico. Porque a pessoa está meio alterada aí, porque começa com o candelabro, o candelabro vai para a arca, da arca vai para... Daqui a pouco vão trazer aí os bichinhos para a gente matar, pombinho, bomba, né? E o pessoal vai dar glória a Deus, vai vibrar, oh glória, sangue derramado de novo no altar, que bênção, né? E os irmãos vão compartilhar isso na semana, por carência de conhecer a Bíblia de fato, mas carência de um conteúdo
de novo, que não adianta só conhecer a Bíblia e não saber aplicá-la na vida, no dia a dia. E mais do que isso, o que de fato é conhecer a Bíblia? O que de fato é conhecer? Que papo é esse de conhecimento da palavra de Deus? Irmãos, esse texto, ele é muito claro para falar sobre o fruto de cada um de nós que se diz aqui, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, integrante desta igreja do Senhor, que a nossa vida é para dar um fruto, e um fruto bom. Eu falo um fruto bom porque você pode dar um fruto, e um fruto mau, um fruto podre, um fruto de uma árvore que está esquisita, que as raízes estão no solo contaminado. Então, quando a gente fala de fruto, a gente tem que ser claro, que tipo de fruto é esse que é para a nossa vida realmente mostrar. E é um fruto que é relacionado com a vida, com a vida que está na segunda-feira, que está na tua terça-feira, na vida quando você sai desse prédio, desse tempo gostoso que nós temos aqui de ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos, a gente passa aqui 2 horas do domingo, como se fosse um lugar de refúgio, mas que não tem impacto quando nós saímos. Beleza, você passou um tempo gostoso com os irmãos, cantou, ouviu a palavra de Deus, mas a proposta do Evangelho é cada vez que nós temos um encontro com a palavra de Deus, não importa se é num prédio físico chamado igreja, ou se é no íntimo da sua casa, com amigos, num pequeno grupo, ou outro espaço que você está para ouvir a palavra de Deus, é para trazer transformação na nossa vida. E antes de você se preocupar em ser um expert bíblico, Deus quer que a base do Evangelho que você precisa conhecer em Jesus traga um impacto real na tua vida, hoje e agora. Que traga um impacto nos seus valores, que traga um impacto na sua vida conjugal, que traga um impacto de fato de transformação bonita no seu relacionamento com seus pais, ou pais com os filhos, marido com mulher, namorado com namorada. Olha, eu não sei se você conhece um pouquinho, porque quem está talvez um pouco mais de tempo na caminhada numa igreja evangélica, e os irmãos aqui têm escola bíblica também, que já estudam um pouquinho mais da Bíblia, todo mundo que estuda um pouquinho da Bíblia percebe que o povo de Israel tinha conhecimento de Deus, tinha conhecimento das práticas religiosas do seu tempo, foram ensinadas de fato. Quando a gente fala que eles conheciam, gente, o pessoal conhecia mesmo a palavra de Deus, o Pentateuco e outros livros que nem estão na Bíblia, mas são livros do povo judaico, dos costumes ali judaicos. O pessoal conhecia, tinha teoria, tinha muita teoria religiosa, costumes religiosos, para os mais detalhes que você possa imaginar. Eles tinham um rito religioso ali que impregnava o dia a dia deles. E mesmo com todo esse saber religioso que eles tinham, em Isaías capítulo 1, Deus diz assim que o culto apresentado por Israel estava causando náuseas. E por quê? Porque era casca, não era relacionamento de intimidade. Por quê? Porque cuidado com a viúva, que era o básico, estava sendo negligenciado. As coisas básicas da vida estavam sendo negligenciadas. Irmãos, isso é uma questão muito séria dos dias de hoje. E aí eu compartilhei com a comunidade hoje em outro sentido, mas eu queria compartilhar com os irmãos também aqui hoje, porque se encaixa dentro desse tema que vocês estão estudando. Se nós vamos conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, não é para você saber dos temas mais complicados da palavra de Deus. Você pode se aprofundar, porque há espaço para isso também, para pessoas que têm o dom, e a palavra de Deus é muito clara ali sobre o ensino, sobre mestres, que Deus levanta no meio da igreja para ensinar. E há um espaço necessário para esse tipo de conhecimento, não é desprezando. Eu sou um que apoio mesmo o estudo da palavra de Deus, e quem quer se aprofundar mais, assim como você pode se aprofundar no estudo da medicina, da engenharia, para ser um ótimo engenheiro, da advocacia. Eu creio que homens de
Deus precisam estudar com afinco a palavra de Deus, sim, porque preguiça intelectual não é sinônimo de fé. Né? Preguiça intelectual é perigoso na mão daquele que lidera uma igreja. Né? Preguiça de conhecimento bíblico é muito perigoso. E a gente conhece isso um pouquinho pela história política do nosso país. Né? Homens que não conhecem política de fato, quando estão no poder, estragam o que fazem. E a mesma coisa, quando homens estão à frente de uma comunidade de Deus e não conhecem a palavra de Deus, que estragam o que fazem. Mas a gente não pode, com isso, super enfatizar isso como a essência do que é conhecer a palavra de Deus. Não. Nós precisamos conhecer de fato as bases do Evangelho, a base da palavra de Deus. Só que base da palavra de Deus para quê? Para aplicar as coisas básicas da vida. O que adianta, meu irmão, você saber tudo da denominação batista, mas não tem tacto para falar com o teu filho adolescente? O que adianta você ter um conhecimento bíblico sobre Levíticos, Números, Deuteronômio e outros livros esquisitos que tem na Bíblia? E não tem perigo, não é pecado falar que tem uns livros esquisitos na Bíblia que a gente lê e fala assim, meu, o que é isso? O que quer dizer esse texto, esse livro e tal? Mas tem gente que é expert nisso. Tem gente que é expert nos mais derivados assuntos bíblicos. Mas o cara não consegue tomar um café com a sua filha e ter amor. E a pessoa tem tanto conhecimento bíblico, mas na hora de passar um cheque, mesmo quem é da igreja tem medo de pegar o cheque do rapaz, porque dá problema, você já sabe disso, já é uma profecia, né, lançada sobre a vida dele. Se pegar aquele cheque, é esse que voltará, né? É isso que te digo, né? E é incoerente, mas ele sabe da Bíblia. Quer dizer, é um conhecimento que não muda o caráter. E esse conhecimento causa náuseas a Deus. É a mesma coisa que Deus está falando sobre o culto. Então, antes da gente querer ser os experts bíblicos, há algo essencial que precisa estar acontecendo no nosso dia a dia, irmãos. Um irmão, uma pessoa que diz conhecer a Deus, mas ela não consegue estar solta na presença desse Deus, sabendo que ele tem liberdade para adorá-lo, para chorar na presença dele, para abrir o seu coração de fato, porque ele já sonda nosso coração, conhece tudo sobre nós. E aí você vem para uma igreja, para um tempo nosso aqui, estarmos juntos como comunidade do Senhor, mas é todo travado. Por quê? Porque, sei lá, né, sabe, tem dúvidas, na verdade, sobre esse Deus amoroso. Porque uma coisa é a gente falar sobre Deus amoroso, e outra coisa é a gente realmente sentir esse amor de Deus no nosso dia a dia. Uma coisa é a letra, falar que Deus é amor. E outra coisa é esse Deus que é amor, sabemos que Ele encarnou e viveu entre nós. É diferente, irmãos. É diferente. E eu creio que a exortação do Senhor para nós hoje é isso. Pode ter conhecimento bíblico, sim. Pode se aprofundar na palavra de Deus. Mas você não pode esquecer que esse Deus encarnou e habitou entre nós. Tocou gente ferida. Conheceu dor. Conheceu lágrimas. Derramou lágrimas. Esse é o Deus que o Evangelho apresenta. Um Deus que se fragilizou. Você já parou para entender o que é a loucura do Evangelho? É muito sério. E é por isso que a gente precisa entender que ser uma igreja bíblica da palavra de Deus, ela tem a ver que esse seu conteúdo, o conteúdo que essa igreja tem de fato, toca diretamente o caráter de cada um que se diz parte dessa igreja. Você não pode caminhar com Jesus e não ter sido tocado no seu caráter, no âmago da tua vida, no centro. Quando Deus toca a nossa vida, Ele não toca apenas o nosso intelecto, o nosso conhecimento, o nosso saber, o nosso linguajar, para falar de uma maneira mais culta, com mais formalidades, né? Como baptista, né? Ainda no nosso verbo, uma maneira de verbalizar o nosso culto religioso, né? Não, Deus toca o nosso caráter. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. E olha o que Jesus diz: toda árvore é reconhecida como? Por seus frutos.
ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. A questão é que tem gente que fala que teve um encontro com Deus, com esse Jesus, mas está dando um fruto podre, um fruto que está cheirando mal. E aí eu estava compartilhando com os irmãos essa manhã sobre isso. Tem alguma coisa errada, sabe por quê? Porque assim como a gente não deve julgar as pessoas, e não é para julgar mesmo, mas que a gente pode olhar para o fruto, pode. Porque senão, peraí, que coerência é essa? A gente falar que ama a Deus e serve esse Deus altíssimo e poderoso e piriri pororó, mas que a gente não vê nada de fruto na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse artista gospel, sei lá, dê o nome que quiser dar. Você tem que ver fruto na vida da pessoa. É muito sério. E novamente, quem tem um encontro com Jesus, de fato, tem transformação nos seus valores. Novamente, transformação nos seus valores. O que são os valores? Os valores têm a ver com o nosso caráter. E, gente, como é que eu sei quem eu sou? Quem eu sou? Com essa pessoa que falou, eu tive encontro com o Senhor, fui tocado por Deus, tive naquele culto de avivamento, Deus falou comigo, tive naquela campanha, e Deus tocou a minha vida. Como é que você sabe que Deus tocou a vida de tal e tal pessoa? A gente precisa fazer algumas perguntas básicas. Isso tem a ver comigo e com você. Perguntas básicas. O que empolga a sua vida? O que empolga você? Você vibra de fato? O que empolga e motiva a sua vida no dia a dia? Quem você admira? Quem você admira? Quem são os seus referenciais? Quem são os referenciais da sua vida? Irmãos, não sei se você entende o que eu estou falando, mas isso é definidor do seu caráter, de quem você é. Diz muito. Porque se você gosta de umas coisas que são meio lixo, é complicado. Porque a gente fala de uma cultura pop que está por aí, mas tem uma cultura que é puro lixo, que só está fantasiada de cultura, mas de cultura tem nada. Novamente, estava compartilhando com os amigos e os irmãos hoje pela manhã sobre isso. De novo, isso tem nada a ver sobre a questão, por exemplo, e com todo respeito, eu não sei, novamente, vou entrar em terreno perigoso, mas assim, com todo respeito, se alguns irmãos aqui têm uma opinião diferente, mas até onde eu entendo, eu posso ler e escutar música secular com textos seculares, e quem não está familiarizado com essa linguagem na igreja, porque a gente assume que todo mundo que entra na igreja está entendendo o que a gente está falando, né? Quando eu estou falando disso, pessoas que não são evangélicas, não são cristãs, você pode ler livros, você pode ler Fernando Pessoa, não é igual aí no inferno, pode ler Vinícius de Moraes e achar bonito essa poesia, pode ler Carlos Drummond de Andrade e achar fantásticos os textos dele, pode ler Luiz Fernando Veríssimo e achar fineza na ironia que ele tem no seu texto, e é bacana. Mas é diferente de eu pegar os valores de vida desses homens, ou ir para a música também, pega a música de Chico Buarque, apreciar a poesia e a própria melodia desse artista. Eu não curto tudo que ele escreve e toca, não acho legal, e é opinião minha, é sobre gosto. Mas eu não posso anular a inteligência desse homem. Eu não posso anular a beleza musical, e aí a praia que eu gosto de Phil Collins, eu gosto de bateria bem tocada, ritmada, acho delicioso. Só que até aí eu gosto, posso escutar e achei legal, mas não endossar os valores de vida que esses homens e mulheres têm. É diferente. É diferente por quê? Porque tem coisa ali que não bate com a proposta do Evangelho, os valores do Evangelho. Então eu tenho que saber onde que eu faço a divisão ali. Eu preciso saber fazer essa divisão, porque novamente, se eu fui tocado, transformado por Deus, os meus valores têm uma mudança, têm um impacto. Não só a ética, os meus valores morais, eles são transformados. Eles têm um outro filtro.
estava sendo por aí. E se fosse possível colocar também uns filtros no meu ouvido, para filtrar aquilo que eu estou escutando, pode até entrar na melodia da música. Tem muita música aqui que tem uma melodia pobre, né? Pobre musicalmente falando, mas fora isso, proposta daquela linha, isso, aquilo, outro. A gente precisa começar a ter esse discernimento que Deus nos dá pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós quando recebemos Cristo. E a coisa básica que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida é isso. Começar a mudar o nosso âmago, o nosso centro. O centro que é o nosso coração. O coração que produz as nossas decisões e ações para a nossa vida. É o fruto que a nossa vida começa a dar. Começa a ser um fruto diferente. Diferente. Por isso que eu estou perguntando para os irmãos, o que te empolga? Sinaliza o que Deus está fazendo ou não na tua vida. Onde você coloca o seu dinheiro? Básico assim, como você faz a administração do seu dia a dia, familiar, financeiro, indica onde está a tua paixão. E aí, de novo, você entrar em extremos, em radicalismos e outros nomes que a gente pode dar, isso tem a ver com a maneira como é pesado ou não você adorar a Deus com suas finanças. Porque tem para alguns irmãos, é um peso. Por quê? Porque os valores não foram transformados. É um rito religioso que ele faz. Como alguns meios de comunicação às vezes divulgam, parece que ele está pagando o dízimo. Né? Essa é a ideia que o mundo entende. Mas ninguém está pagando coisa nenhuma, nós estamos adorando a Deus com tudo que Ele nos dá. E aí, porque nós mudamos, ao receber isso na nossa vida, nós mudamos os nossos valores, é diferente o prazer que nós temos em adorar a Deus nos nossos dízimos, oferta para missões, ofertas especiais que cada um aqui, com a liberalidade que Deus nos dá para ofertar, porque Paulo é muito claro quando diz em 2 Coríntios que cada um dá conforme está a alegria que está no seu coração. Não com pesar ou por obrigação, mas é pelo prazer. Quando você está numa igreja que adora o Senhor, que é bíblica, de fato, essa adoração financeira tem a ver porque isso te empolga, isso te motiva, porque você quer ver vidas transformadas. Os teus valores estão diferentes. Não tem nada de errado gastar dinheiro com a família, com os bens materiais que nós consideramos às vezes importantes e às vezes a gente vai considerar essencial, né? Porque nem hoje parece que ninguém vive sem celular. Mas houve uma época em Israel que não tinha celular, irmãos. Sabia disso? Houve uma época, né? E não é tão essencial, você vive sem. Mas hoje parece que se não for o último, o que é isso? É uma distorção de valores, porque às vezes a gente acaba entrando um pouco nessa onda. Mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus no nosso centro de vida, dentro de nós, de fato, começa a ter mudança. Começa a ter mudança. Tem uma frase que eu anotei aqui. O pastor comentou sobre a seguinte frase. Ele disse assim: caráter são as reações que brotam dentro de mim pelos conteúdos que eu aprendi do reino de Deus. Achei bonita essa frase. Caráter são as reações que brotam dentro de mim pelos conteúdos que eu aprendi do reino de Deus. Irmãos, que reações brotam da sua vida, do seu coração? Porque, novamente, tem gente que está indo atrás de Deus porque quer um arrepio da semana. Eu quero ser tocado por Deus. Eu quero ser, sentir um frenesi espiritual no culto. Ou aqui está muito silencioso, não tem glória a Deus, ouvindo todo mundo, né, dá uns pulos aí nos bancos, que é as igrejas afro-americanas, né? Eu já visitei uma, né? É muito bacana o culto, é interessante. Você leva uns sustos de vez em quando que o povo está lá dá um salto assim no banco, né? Eu não entendi direito. É interessante, mas a gente quer às vezes importar essas coisas para o nosso meio também. Mas espera aí, o que adianta você dar um salto no teu banco e novamente continuar sendo um grosso com o caixa no banco porque ele atrasou, demorou um pouco para te atender? Que adianta você ser aquele cara que se arrepia todo mundo, dá, né, o sapatinho de fogo que o pessoal brinca aí falando, tal, mas na segunda-feira no restaurante, mesmo ele é estúpido com um garçom. E aí? Por isso que antes, voltando
a ideia da noite de hoje de reflexão. Antes de ser um expert bíblico, o grande homem de Deus que conhece tudo da Bíblia, que tal aplicar a base do Evangelho de fato no teu dia a dia? Que tal ser uma igreja que nas coisas básicas, elementares, sinaliza Jesus e dá algum fruto na sua vida no dia a dia? Porque, meus irmãos, eu não sei como é que você define fé. Fé não é igual a emoções. E fé que é produzida de fato por um conhecimento bíblico genuíno, ele está linkado com compromisso. Você entendeu a diferença? Fé genuinamente produzida por uma ação de Deus, de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus, de ser transformado por esse encontro com Deus, produz compromisso na nossa vida. Isso é muito sério. Olha o que Jesus diz aqui no verso 46. Isso é vida cristã, irmãos. Jesus diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É muito sério. Irmãos, vida cristã é fazer o que Jesus manda. Ponto final. Vida cristã, conhecer Deus, conhecer a sua palavra, tem a ver com obediência, submeter a esta palavra para entender que é do Senhor. Não é brincadeira não. Novamente, a gente tem essas ideias de falar sobre Jesus, o Senhor, mas tem gente que essa palavra Senhor é a mesma que se usa na padaria. Dá bom dia para o Senhor aí que está no balcão. Esquece que o contexto da palavra Senhor no Novo Testamento, principalmente ali, é o Senhor que era dono do escravo, é o Senhor que mandava. O que ele falava era ordem absoluta. É o Senhor que tem direitos. Em outras palavras, a gente precisa aprender, irmãos, como igreja do Senhor, não apenas a falar, não apenas a dizer com a nossa boca, mas em agir com o nosso compromisso de vida. Falar é fácil, amar de fato com compromisso que implica em mudança e em obediência é outra história. Conhecimento bíblico que nos gera obediência não é um conhecimento como outro qualquer, como conhecimento que eu estava falando, como conhecimento para vestibular, para provinha, para ser aprovado em outras coisas, em concurso público e outras coisas. Mas conhecimento de Deus de fato gera submissão a esse Deus, mas e uma submissão que não é porque você tem medo de ir para o inferno, é porque você tem prazer em obedecer a esse Deus que é amor, que te quer bem. Você entendeu a diferença? Porque tem gente que é obediente, mas é obediente porque tem medo de apanhar, né? E tem cristão que é mais ou menos assim. Ele é tão obediente com a palavra de Deus que na verdade ele é obediente na igreja denominacional dele, porque ele tem medo das consequências de andar fora da linha, porque ele não vai poder tocar no louvor, né? Porque às vezes não vai poder participar de uma atividade, não vai poder ensinar assim, assado, não vai poder liderar tal e tal coisa, que é diferente de uma obediência que é gerada por amor, por um compromisso. Irmãos, eu queria só abordar, para finalizarmos, que uma igreja que tem conhecimento da palavra de Deus, de fato, sujeita essa palavra de Deus porque sabe que Deus ama essa igreja, que é prazeroso obedecer a Deus, que esse conhecimento produz uma mudança no caráter, de fato, para a gente ter mudanças na nossa vida do dia a dia, na vida aqui na terra, não no céu. Porque tem gente que está abordando uma grande transformação na hora de pisar no céu, mas esquece que a grande transformação começa aqui, agora. E Deus já produz isso na nossa vida hoje. E novamente eu queria enfatizar uma questão que está sendo hoje subestimada nas mensagens e nas pregações e no dia a dia do que a gente chama de igreja evangélica brasileira, que é uma igreja que ela tem se preparado para grandes vitórias, né, para grandes atos do Senhor, mas ela não é preparada
dia da pancada, para o dia da dor, né? Aliás, ninguém faz, eu já apliquei isso em outras ocasiões com outras pessoas, mas ninguém faz a campanha na igreja. 7 semanas de pancadaria para ouvirmos aquilo do que vai ser, sabe, dias de dores. 7 semanas de dor, né? Fica vazia a igreja, irmãos. Mas por 7 semanas da vitória, vem gente. Acredite, é só uma mudança, né, no slogan, assim, na frase ali do marketing, né, para chamar as pessoas. Mas a verdade, irmãos, a gente está tendo uma geração hoje dentro da nossa igreja, e geração que eu digo que não tem a ver com idade, não é de geração por causa da moçada que está na igreja, não, uma geração de cristãos, nas suas mais variadas idades, mas que não está preparada para a dor e continuar sendo igreja. Olha as últimas palavras de Jesus nesse texto que nós lemos de Lucas 6. Ele diz assim: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e o quê? E as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, isso eu quero enfatizar, quando veio, né? Será que virá uma inundação? Mas será que um dia vai acontecer de ter um ventinho mais forte? Bom, Jesus é categórico. Quando veio, porque vai vir. Se é uma profecia que a gente pode ajudar a vida um do outro, é isso. Irmão, se prepara, porque vai vir tempo forte. Tempestade forte está vindo por aí. Se você achou que esse frio dessa semana passada foi forte, prepare-se, está vindo um frio mais forte ainda nas nossas vidas. Prepare-se. Que mensagem animadora do Evangelho, né? Mas presta atenção nas palavras de Jesus. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Irmãos, eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer para a gente terminar e orarmos, que é muito sério. Isso é muito claro para quem tem conhecimento da palavra de Deus. Jesus não trabalha a tribulação na perspectiva de uma possibilidade. Jesus, quando fala de tribulação, é uma certeza. Entendeu a diferença? Não é que talvez você vai passar por uma dificuldade. Jesus fala com todas as letras: eu e você vamos passar por grandes lutas. E novamente, a gente ouve no nosso dia a dia pregações sobre prosperidade, sobre vitória, isso tudo, e as pessoas, por grande maioria, por não conhecer a palavra de Deus, não prestam atenção que esses programas na televisão e no rádio que pregam sobre grandes vitórias e usam a palavra de Deus, sempre está falando, 90 e tantos %, está falando de textos do Velho Testamento, antes do período do exílio de Israel. Você já parou para prestar atenção? Aquele que você não é cauda, é cabeça, é antes de Israel ir para o exílio babilônico. E para quem não tem noção disso, se você começa a ler o Velho Testamento, irmãos e irmãs, você começa a ler, tem várias promessas de Deus para Israel, que é o seu povo. Mas Deus fala assim: se Israel, se você for obediente, se você caminhar debaixo da minha palavra, se você me adorar, se você me seguir, se. Irmãos, esse se tem um peso radical no texto. Sabe por quê? Porque o que o Velho Testamento mostra é que Israel desobedeceu. E todas aquelas promessas lindas que Deus tinha para Israel não aconteceram de fato naquele momento, naquele período. Por quê? Porque foi quebrado. Porque existia uma
condicional. Era se. Como aconteceu, Israel vai cativo. Depois de ter sido cativo no Egito, ele vai sofrer um outro tempo de cativeiro aí, vamos dizer assim. É muito sério, irmãos. Sabe por quê? Eu estou falando isso porque quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus dos apóstolos vão falar, olha, toda hora vão estar martelando. É falar sobre tribulação e perseverança. Lutas e perseverar. Mais lutas e perseverar. Um pouquinho de descanso e peixe frito, e vem mais luta, e tem que perseverar. Você já parou para pensar nisso? Você já leu o Novo Testamento com outro olhar? Que no Novo Testamento, conforme você vai lendo, não está falando sobre grandes vitórias, mas está falando segura firme, aguenta firme, que os dias são difíceis. O Novo Testamento é assim: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, e depois siga-me. Novo Testamento é Jesus dizendo: no mundo vocês vão ter tribulação. É uma afirmação, é uma certeza. Irmãos, é uma certeza que ninguém aqui está com um carro blindado espiritual. Se tiver, a garantia está vencida. Pode assinar embaixo. Não confie em tudo quanto é tiro que você vai levar, não, que vai estar protegido, que uma hora vai vazar. E vamos entrar em maus lençóis. Porque tem crente andando aí com a vida como se fosse uma vida blindada, né? Que nada atinge. Até brinquei, você disse que o número, né? Hoje todo mundo reclama, é 0800 999 Jesus e está salvo, né? Nada vai te atingir, porque você descobriu, né, os mecanismos de fazer o céu agir em seu favor, na sua causa. E irmãos, esse é um problema sério quando a gente tem uma geração dentro da igreja e de amigos. Não estou falando de gente que não é amiga, não, de amigos, mas que não estão preparadas para o dia mau. Sabe por quê, irmãos? Porque vai ter vendaval. Vai ter vendaval. E olha, você pode ser fiel ou infiel no dízimo. Não tem nada a ver com isso. Porque até nisso a gente distorce, né? A gente dá uma oferta porque eu ouvi uns caras falar assim, ó, você está mal, mas você está na UTI aí, mas você estava dando dízimo regularmente, né? Ou não tem esse tipo de coisa assustadora, né, que a gente ouve aí, né? Você participou da campanha? Eu participei uma última semana, não pude participar. Aí, você abriu brecha, né? Tinha que ter vindo há 7 semanas. Na última você não veio, como é que Deus podia ser fiel com a tua vida? Você não foi fiel com Ele nesses poucos dias. A gente ouve todas essas besteiras porque a gente esquece de prestar atenção nas palavras de Jesus e dos apóstolos que nos exortam para falar. Tem vendaval. Irmãos, quando você entender que vai ter vendaval, sendo fiel ou não com o Senhor, isso é libertador para a sua vida. Isso tira um peso de culpa do teu coração tremendo. Sabe por quê? Porque isso vai afastar do teu coração, em nome de Jesus, se você entrou aqui com esse tipo de dúvida, se é um câncer na tua família, você ficar pensando se é maldição de Deus ou não. Se há alguém que morreu prematuramente entre seus amigos ou entre seus familiares, se foi porque o pai dele era macumbeiro ou não. Porque ele estava dando mal, então Deus ceifou. Esse tipo de interpretação que a gente quer colocar lógica, é todo pensamento que a gente não tem essa lógica para entender, não. Nós somos limitados demais para entender o que Deus está fazendo no nosso dia a dia, mas a gente quer associar as respostas. Não, aquele lá ficou na lição da igreja na adolescência, entrou no mundo das drogas, e aí morreu num tiroteio aí, porque Deus o levou, né? Porque a gente quer explicar. E a gente esquece que vai vir vento. Vai vir vento, irmãos. Eu não sei se você está entendendo. Mas hoje, dentro de lares que se chamam, que tem o nome de evangélicos, tem pais que estupraram filhos e filhas. Tem um livro chamado Feridos em Nome de Deus, que se você tiver a oportunidade de ler, são as pessoas que foram machucadas com a experiência religiosa. É um livro muito sério, publicado pela editora Mundo Cristão. São testemunhas de gente que foram agredidas pela religiosidade, ou por pastores, e aí, nos dias de hoje, que a internet publica instantaneamente, né, alguns com leviandade, né, de notícia falsa, e outros com pura verdade, que a gente também tem dificuldade de acreditar. Mas, irmãos, é muito sério. Se você pensa que a igreja, e tem um pastor amigo, alguns aqui conhecem, eu não estou fazendo propaganda da política de forma alguma, mas o vereador Carlos Alberto Bezerra Júnior,
sério, homem de Deus mesmo. Até onde consta do testemunho dele, de caminhar com ele, e ele publicou recentemente uma cartilha, inclusive sobre isso, sobre a questão de agressão com menores, para as igrejas aprenderem a lidar sobre a violência infantil, que é muito sério. Você pensa que não acontece nas quatro paredes de uma igreja, de uma comunidade da local, de famílias, a gente pensa que estão estruturadas, e acontece, e tem sinais que brotam aí. Mas o que eu quero dizer, trazendo foco aqui para a palavra de novo, irmãos, tempos são maus, são tempos de perplexidade, e eu não curto de forma alguma, mas se você ligar na TV, um dos programas que mais dá audiência é o da Pena. E por quê? Porque parece que o pessoal, além de ouvir as perplexidades, quer se alimentar cada vez mais das perplexidades dos outros. E aí se ouve que pai estuprou filha, que matou não sei quem, tá com um balde de pipoca, comendo e achando o máximo, né? Porque está vendo online, agora você está vendo acontecer na hora, né? É uma coisa maligna. Sabe por quê? Porque parece que vai criando uma casca na gente, que a gente não é tocado, que a gente não chora mais em essa notícia. E o pastor John Stott, que inclusive ontem marcou os 2 anos da morte dele, ele dizia uma coisa muito séria. Ele falava sobre a questão de nós sermos igrejas e cristãos, discípulos de Cristo, que leiam o jornal em uma mão e esteja com a Bíblia na outra. E a ideia dele, por isso, é que a gente leia o jornal, vendo o que está acontecendo nos dias de hoje, com perplexidade, com dor no nosso coração, entrando nas angústias do homem de hoje, mas sabendo que há a palavra de Deus para ser aplicada e ser resposta para essa angústia. Irmão, se é para você conhecer a palavra de Deus, que seja para você ter uma resposta de Deus para a angústia de homens e mulheres que estão gritando aí fora. Estão gritando, quando você vê esses milhares e milhares de jovens indo para a rua, eu não sei se você conseguiu ir para a rua ou não, mas era bem conseguir estar na rua ali protestando, gritando, não importava porque passou, mas naquele momento significou muita coisa, mas significou principalmente um grito, gente. O pessoal estava gritando, não é só por causa da política que está torta, porque falta isso, falta aquilo outro no nosso país, mas é uma sede de Deus, de resposta para a vida. Irmãos, estamos vivendo uma oportunidade linda, que se pegarmos o conhecimento que nós temos da palavra de Deus e aplicarmos de fato, nós podemos apresentar a resposta para essa geração que está aí gritando com sede no coração. E você pode dar essa resposta pela tua vida, não pelo teu conhecimento teórico, mas porque a tua vida é para dar esse fruto. Irmãos, quero terminar lendo o Salmo 46 com os irmãos. Porque, novamente, se os dias são maus, se o mar está violento, se a coisa não está feia ao meu redor, olha o que diz esse Salmo, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, nem reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Irmãos, que tipo de igreja você quer ser e pertencer? Que tipo de cristão, de discípulo de Cristo você quer ser?
Você pode ter as marcas de Cristo como na sua vida? Você quer ter um conhecimento bíblico para quê, de fato? Queria te convidar a ficar em pé em nome de Jesus para nós orarmos. Porque do que adianta você ter um conhecimento bíblico na sua vida, na sua mente, no seu coração, se o seu caráter não é tocado e transformado, e se a sua fé não gera um compromisso de obediência e submissão ao nosso Deus, e não por medo, mas por amor. Irmãos, é tempo de você construir a sua casa na rocha, sob a rocha, que é Cristo. Porque ventos virão. Ventos virão, se é que já não tem vindo sobre a vida de alguns. Vai ter vento contrário, irmãos. Vai ter vento contrário. Mas se teus pés estiverem firmados na rocha, o vento vai bater. Mas não vai te derrotar, não. Não vai te derrubar. Eu creio nisso. Deus está te dando a oportunidade de você crescer na palavra dele. Mas para quê? Para que o teu caráter seja transformado, que a sua vida seja transformada, que amanhã, na segunda-feira, haja mudança de impacto de fato na vida. Não no céu, na vida. No céu, Deus vai passar o controle de tudo lá. O problema está sendo aqui na vida. E Deus quer mostrar que Ele é Deus presente na vida. Creia nisso. Vamos orar. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei que ventos contrários têm soprado sobre o teu coração. Mas eu creio que Deus te trouxe nessa noite aqui para que a esperança nele fosse renovada no seu coração, na sua vida, e te fortalecesse. Fortaleça no Senhor. Ore, coloca o teu coração diante dele. Vamos orar. Deus querido, só o Senhor sabe, Deus, como exatamente chegou cada vida aqui. Só o Senhor sabe, Deus, como está cada família que chegou aqui. E Senhor, no meio de um grupo como nós estamos aqui hoje, nós sabemos que há pessoas aqui no nosso meio, Deus, que já têm tido em sua vida as mais diversas experiências, as mais diversas lutas na vida. Tem gente, Deus, que está com dor no seu coração, com peso, com questionamentos há muito, muito tempo. Tem gente que tem caminhado debaixo de um vento contrário há muito tempo, Senhor. Com muitas perguntas, com muitos questionamentos. E, Senhor Deus, nossa oração nessa noite, Pai, é que o Senhor lembre esta pessoa, Pai. Esta mulher, esse homem, esse jovem. Que o Senhor, Deus, é um Deus presente na nossa vida. Que o Senhor é um Deus presente no dia da nossa angústia. Que o Senhor é um Deus presente, Pai, para chorar conosco. E o Senhor é um Deus presente, Deus, para tomar sobre o Senhor as nossas dores, as nossas angústias, as nossas doenças e enfermidades. E o Senhor trazer paz, Deus, ao nosso coração atribulado. E eu creio, Deus, que hoje o Senhor pode trazer paz a corações que estão atribulados. Deus, em nome de Jesus, faz esse grande milagre, Deus, no nosso meio, nesta igreja. Senhor, nos prepara assim para o dia da adversidade, se é que esse dia já não tem sido vivido. Senhor, prepara, Deus, os nossos pés, Deus, para se firmarem cada vez mais em Cristo Jesus. Porque é muito claro, Deus, que Jesus enfrentou lutas e disse claramente que nós teríamos lutas e aflições neste mundo. Senhor, isso é uma mentira do diabo quando quer dizer que, como crentes, nós nunca passaremos por tais e tais tribulações. E, Senhor, prova visível das tribulações é o que nós vemos na vida de tantas pessoas ao nosso redor e na nossa própria vida. Mas louvado e bendito seja o Senhor, que é o Senhor que nos sustenta e nos guarda. E que tudo que eu te peço, Pai, nessa noite aqui, se tivermos que passar por uma tribulação ainda maior, segura a nossa mão, Pai. Segura a vida de cada um aqui, porque se estivermos seguros com o Senhor, nós iremos passar. E saberemos que sairemos dela, Pai, dando glória e louvor ao Teu nome. E é isso que eu oro, para que seja o nosso testemunho de vida. Que a nossa vida, Pai, possa produzir esse bom fruto, que se identifica com o fruto do Senhor, com as marcas de Cristo. Que a nossa vida traga louvor e glória ao Senhor em tudo o que vivemos. Bendito seja o Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado,
pastor André. Vamos aposentar? Eu dei aquele monte de avisos, mas eu tenho mais 2 presentes para dar aqui. No dia 24, todo mundo sabe, eu e o Beto, nós passamos pelo conselho no dia 20 de junho, e o nosso curso de ordenação está marcado agora para o dia 24 de agosto, dia 24 é o último sábado de agosto. Então, toda a igreja está convidada, é muito bom que vocês viessem nos prestigiar, 19 horas. A cantina aqui atrás vai ter hoje baião de 2, então para você que gosta, é uma especiaria da casa aqui. Pessoal, se é uma coisa que eles fazem muito bem feito mesmo, tudo sai muito bom e gostoso, mas esse baião de 2 é uma coisa... e tem um CD, ó, o pessoal da música Love to Move, eles têm um CD que estão colocando aqui atrás, uma banda muito boa, muito feliz em... Nunca tinha ouvido dizer que era muito bom, mas nunca tinha ouvido. Deus continua abençoando o ministério de vocês. Eles estão com uma mesa aqui atrás vendendo um CD, eu incentivaria você esposa a comprar, baratinho, R$10. Eles falam R$10? R$10. Então, assim, não, vendendo barato, para que todos, ou pelo menos que a maioria possa nos ajudar e a gente possa ajudar de alguma forma, fazendo com que você tenha uma música boa, de qualidade no carro de vocês, na casa de vocês. Vale muito a pena. R$10, gente, baratinho. Nem um pirata é R$10. Tá bom? E a nossa conferência acaba hoje. Já estamos pensando no ano que vem. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que oraram, a todos que contribuíram aí com o apoio de vocês, com a oração de vocês, com o incentivo. Obrigado a Deus que deu lugar, à igreja, que sempre recebe muito bem as nossas conferências. A pessoa do pastor Ayrton, que nos dá total liberdade aqui para convidar pessoas, para nos, bom, enfim, nos dar a carta branca aqui e confia muito no nosso trabalho, nos apoia muito. Muito obrigado. Obrigado à equipe de apoio aí, que nós temos um número de 23 pessoas, pelo menos na equipe que a gente me ajuda no trabalho com jovens. Então, é uma equipe grande, homens e mulheres aí valorosíssimos, que nos ajudaram aí nessa decoração, nas lembrancinhas, no boletim, na cantina lá atrás. Então, olha, cada um de vocês, muito obrigado mesmo. Deus continue usando a vida de vocês. Eu espero continuar contando muito com a vida de vocês aqui no Ministério dos Jovens. E último aviso, o nosso acampamento já está aí. Nós, graças a Deus, já fechamos a chácara do Carnaval. Então, dê o seu nome, comece já a acertar. O preço está baratíssimo também. Nós mantemos o preço desse ano, R$250. Você pode fazer em 7 vezes. Alimentação, transporte, vai ter um coletor de fora também. Então, vai ser em piedade. Você é nosso convidado. Pai, mãe, de jovens e adolescentes. Eu imploro a vocês que incentivem seus filhos aí. É muito bom. Você que já foi, ou você que tem filho que já foi, pode conversar com ele, ou pelo menos é aquilo que eu peço sempre. Quando ele volta, converse com ele e fala o que Deus falou na vida dele lá, e veja se foi bom ou não. Se foi bom, incentive ele aí de novo, senão não precisa mandar nada. Mas eu duvido que alguém vai dizer que não foi bom. Eu tenho muita certeza e convicção que Deus faz na vida. É uma ferramenta, não é a ferramenta única, mas é uma ferramenta que Deus usa para trabalhar com jovens e adolescentes aqui na nossa igreja. Então, conto mais uma vez com o apoio e a oração de vocês. Pastor Ayrton vai essa semana num curso e a gente vai estar orando por ele, a Nádia, um curso de aconselhamento bíblico. Então, nós vamos estar orando pela vida dele, para que ele vá lá, aprenda o máximo que ele puder aprender lá e nos abençoar aqui como ele tem feito ao longo desses 10 anos aí. Vai completar 11 esse ano, né, pastor? Então, vamos orar e não esqueçam da cantina aqui. Pastor André, muito obrigado. Deus continue abençoando você, a sua comunidade lá, os irmãos lá. Obrigado mesmo.